Infelizmente, hoje, a gente tem um problema muito sério com os nossos jovens. Sério mesmo. É a primeira vez que é um gay abaixo da geração anterior. Então, eu acho assim, você tem que ter vontade. E eu acho que uma coisa é esse impulso de ir atrás, de procurar, de quebrar barreiras. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e te convido a se inscrever no nosso canal. O episódio dessa semana tem uma convidada super especial e a gente, além de uma história maravilhosa, hoje ela ajuda muita gente fazendo gestão de carreiras de pessoas famosas e grandes personalidades. Então tenho certeza que você vai se interessar muito pela história de hoje. A minha convidada é a Cláudia Wildeberger. Falei corretamente? Falou, Fiquei treinando aqui Cláudio. nos bastidores. Falou, mas você não é o único. Não se sinta único. As pessoas têm realmente dúvidas, dificuldade de entender qual é a pronúncia, mas sobrenome alemão normalmente é assim mesmo. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz e empolgada com a nossa conversa de agora. Eu também, afinal de contas, quero saber tudo sobre que ontem você estava no Prêmio Shell, lá do Isso. teatro, então você também vai passar algumas coisas que aconteceram lá. Inclusive, uma grande amiga, a Moara, estava lá também, Sim. né? Então, muito legal. Cláudia, ela é CEO da editora Agora empreendedora cultural e gestora de carreiras. Atua há mais de 25 anos como empresária artística, consultora de soluções para eventos, campanhas publicitárias e produtora teatral através da CW Marketing, que possui renomados talentos nacionais, como atores, apresentadores, chefe de cozinha, palestrantes, todo mundo que é importante tá ali com a Cláudia, né? Muita coisa, hein? Como Muita você dá coisa. conta lá do Rio de Janeiro para o Brasil, para o mundo? Dou conta, sou canceriana, né? A pessoa que gosta de cuidar, gosta de fazer, mulher canceriana não tem como. É muito bom, assim, na verdade eu ampliei bastante o universo durante a pandemia. O meu mercado, como você sabe, parou em todos os sentidos, até a novela parou de gravar. Não se fazia mais teatro, não se filmava, não se fazia novela, eventos corporativos, que é uma área que eu atuo bastante, né? Levando mestres de cerimônias, shows, palestras, enfim, tudo cessou. Então eu tinha que fazer Se alguma reinventar. coisa, né? Não tem como. E aí as pessoas começaram a fazer live, eu comecei a fazer live também. E a live em si me preencheu muito tempo. Foi muito interessante, porque eu fazia no início, durante o primeiro ano, 2 por semana. Depois, quando eu voltei a trabalhar, eu dei uma pisada no freio e comecei a fazer só às sextas-feiras, mas eu fazia terças e sextas. Era live sobre o quê? Temas diversos. Obviamente, eu comecei no meu universo artístico, né? Entrevistando diretores, autores, atrizes, atores, palestrantes, mas eu fui ampliando bastante. Eu cheguei a entrevistar médico intensivista de UTI de Covid, pesquisadores. Eu fui ampliando bastante mesmo. Foi bem interessante. Eu fiquei muito animada e aquilo me preenchia o tempo porque eu pesquisava muito quem eu poderia, porque eu não tinha uma equipe, né? Era eu comigo mesmo, Você e você mesmo. né? Então eu pesquisava muito para ter um equilíbrio de convidados, para manter o interesse do meu público, né? Então eu pesquisava muito, depois eu pesquisava bastante o convidado, criava a minha pauta. Muitas vezes eram pessoas que não estavam acostumadas a dar entrevista, então eu sempre gostava de bater um papinho antes, para dar uma preparada, porque, como você sabe, a gente tem que tomar muito cuidado para o entrevistado não responder a nossa última pergunta lá atrás, Exato, lá exatamente. embaixo. Tem que direcionar. Quem não está acostumado, né, às vezes pula. Então eu sempre falava, olha, vai respondendo basicamente o que eu estou te perguntando, e aquilo ali preenchia o meu tempo. E eu, mulher, né, me arrumava, me maquiava, pensava numa roupa, num figurino. Isso também era importante, né? Super, super. Isso te dá autoestima, Exato. né? Porque se você fica só em casa, na pandemia, Você acaba meio que na relaxando, tristeza né? que tava, você vai. Tinha muita gente que não tirava o pijama. Entendeu? Inclusive, foi nessa época que a moda comfort bombou.
Exato. Né? Porque as pessoas começaram a entender e a confeccionar roupas para ficar em casa que não fosse exatamente um pijama, mas que fosse uma roupa confortável. E foi um mercado que se abriu bastante, né? Então, assim, para mim foi muito bom, foi muito legal, muito, muito, muito. Bacana. Agora nós vamos explorar um pouquinho essa trajetória que te levou a esse grande sucesso, a todos esses percalços, essas reinvenções. Então agora vamos contar essa historinha para inspirar muita gente. À vontade, pergunta que eu respondo. Como foi a sua infância lá em Petrópolis? Foi uma infância muito boa. Eu costumo dizer que, apesar de eu não querer permanecer em Petrópolis, eu fui muito feliz de ter nascido e sido criada em Petrópolis. Por tudo, qualidade de vida, é uma cidade menor, principalmente na época. Eu nasci em 66, vou fazer 60 anos agora em julho. Então, assim, eu peguei final dos anos 60, anos 70, que era, teoricamente, lá tranquilo, sabe? Bem tranquilo. E eu brincava com as minhas primas do Rio. E eu saio, vocês nem saem, seus pais não deixam, porque eu já saí à noite, elas em casa, porque é outra realidade, exato. completamente diferente. E é uma proximidade, por exemplo. Eu tinha muitos amigos que eram filhos de amigos dos meus pais. E isso também fazia com que eles me dessem uma certa liberdade, que meus pais sabiam onde eu estava. Meus pais se separaram, eu era muito nova, eu tinha 2 anos de idade, o que naquela época era um escândalo. Meus pais se separaram em 1968. Hoje é um escândalo, parece que ficar casado. Exatamente. Você fala, estou casada há 10 anos, as pessoas, oi? Como? Mas naquela época realmente era um escândalo. Infelizmente, para a mulher era terrível. Tanto é que minha mãe falece 16 anos depois e nunca mais beijou uma boca. Então dá para entender que ela nunca mais casou, nunca mais teve namorado, nem nada. É porque se falava, a mulher não conseguiu segurar o casamento. É muito cruel, né? Mas eu fui criada, mamãe foi morar comigo na casa dos meus avós maternos, então eu fui cercada de muito carinho, muita afetividade. E eu sou canceriana, como eu te falei ainda há pouco, então eu, assim, tenho essa tendência mesmo de abraçar, de ser amorosa, de ser afetiva. Isso foi muito bom para minha infância e para minha adolescência. Estudei em ótimos colégios, todos públicos, colégios municipais e estaduais. Na época que ainda era bom, né? Nossa, o liceu municipal que eu estudava era um colégio francês, mas municipal, né? Eu tinha, você pode perguntar todas as disciplinas de artesanato, pintura em tecido, pintura a óleo, bordado, entalhe em madeira, violão, piano, o que você quisesse, você tinha todos os esportes, você tinha o teu horário normal, né? Se estudasse de manhã à tarde, você podia escolher. Eu fazia yoga com 13 anos de idade. Isso eu estou dizendo naquela época, né? Yoga naquela época não era tão difundido assim. Então eu tive uma base muito bacana. Depois eu fui para o Pedro II de lá, que chama CENIP, o Colégio Pedro II. E também eu era muito decidida, sabe? Eu fui fazer o ensino médio pensando em fazer engenharia química. Prestei vestibular para educação física. Tudo a ver. E trabalho com cultura. Pessoa que sabe o que quer, né? Mas naquela época, gente, eu acabei o ensino médio com 16 anos. Então, é muito nova, né? Sim. Muito sem experiência para você decidir. Eu, com 13 anos, decidi ser engenharia química. Engenharia química, provavelmente eu nem sabia direito o que era isso. Pois é. Né? Provavelmente. Então, foi muito bom. Mas eu sempre tive vontade de morar no Rio. Aos 16 anos, quando eu presto vestibular para a educação física, minha mãe falou, não presta para o Rio, porque você não vai. Não vou deixar você morar no Rio sozinha. E até minha família não tinha condições financeiras para bancar uma faculdade particular. Então, eu já trabalhava desde os 11, não para me manter, mas trabalhava. Eu já sou dessa altura desde os meus 11 anos, então, com 11 anos eu já era bastante alta, comecei a desfilar e tal, e trabalhei em várias áreas. Trabalhei em seguradora do pai do meu ex-namorado, fui relações públicas da Associação de Lojistas da Rua Teresa, que é uma rua bem famosa de malharias, lá em Petrópolis. Ainda é, mas na época era muito famosa, vinha gente de todos os lugares do país para fazer compras ali. E, então, assim, eu já trabalhava bastante. Foi ali que você aprendeu a força do network ou não? Ah, com certeza, com certeza, com certeza. Principalmente ali sendo relações públicas da Associação de Lojistas. As portas se abrem, né, para muitas coisas. Para muitas coisas. É muito importante, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas já entendem bastante, mas antigamente não se falava em network, né? Assim,
Não existia esse termo e não se pensava muito no network. Mas você ia aprendendo pela sua experiência. Era intuitivo o Era negócio. intuitivo, pelo seu experimento você ia entendendo e falava, bom, realmente, eu conheço aqui, conheço acolá, daqui me ajuda para lá, de lá para cá, né? Então, você vai instintivamente, como você falou, aprendendo. E depois de relações públicas, você fez o quê? Aí, minha mãe me fez a palhaçada de falecer quando eu tinha 18 anos e ela 46. Nossa, foi jovem. Muito jovem, muito jovem. Ela usava marca-passo desde os 30 e poucos anos e as 2 cirurgias dela de coração foram muito tranquilas. Óbvio que a primeira foi um susto, né? Ela se sentiu mal e descobriu que tinha que colocar um marca-passo. Aquilo ali era um universo que não se falava. A segunda muito fácil, porque trocar a bateria eu deixei minha mãe no hospital, quando eu cheguei em casa, está de alta. Oi? Vocês estão ligando para a pessoa errada, tá de brincadeira, né? Porque ela fez aqui é ótimo, lá no Rio de Janeiro. Nessa época eu ainda morava em Petrópolis. Logo depois dessa cirurgia, muito simples, ela fez uma esterectomia, que, né, tira o útero, ovário. E, infelizmente, nessa cirurgia ela pegou uma infecção hospitalar. E foi decorrente dessa infecção que ela faleceu rapidamente. Nossa, e é um choque, né? Nossa Senhora! E fui eu que encontrei o corpo da minha mãe. Para mim foi muito difícil o entendimento de que eu não poderia ter feito nada. Porque quando a mamãe se separa do meu pai e nós vamos morar com os meus avós, nós moramos a vida inteira no mesmo quarto e dormíamos numa cama de casal. E eu, obviamente, não dormi todos os dias da minha vida com a minha mãe, porque eu passava dias na casa do meu pai, dormia na casa de amigas, coisa normal. Mas o vínculo era... Mas todos os dias que eu dormi na minha casa, eu dormi com a minha mãe. Na noite que minha mãe morreu, eu dormi na sala, porque eu peguei no sono vendo televisão. Então, quando eu fui acordá-la para dar o remédio às 8 da manhã, ela tinha falecido. Eu fiquei bem me sentindo, será que eu não poderia ter feito alguma coisa? Se eu tivesse ali do lado. Exato. Né? Eu marquei acho que umas 4, 5 consultas com médicos que não me conheciam e astutamente eu falava sobre os assuntos e depois eu falava aquela velha frase, eu tenho uma amiga que passou por uma situação. E foi unanimidade, realmente ela não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. E graças a Deus faleceu dormindo, não sentiu dor, não teve nada. Então, só que aí esse choque todo, eu já tinha muita vontade de morar no Rio. 15 dias depois eu estava morando no Rio. Aí foi a grande alavanca para você caminhar. Foi. Eu consegui ser abençoada, porque eu acho que não é só uma questão de ter o pé no chão. Eu voltei do sepultamento da minha mãe, embalei todas as coisas dela e doei. Todas as coisas, obviamente, é força de expressão, né? Eu fiquei com as poucas joias que ela tinha, umas 4, 5 peças de roupa e, obviamente, fotografias, essas coisas. Mas o grosso das coisas dela eu embalei, nós morávamos em frente a uma igreja, entreguei, porque as pessoas têm muito apego, né? As lembranças físicas, é muito difícil. E eu morava com a minha avó, falei, vamos embora para o Rio. Ela falou, não vou, passei a minha vida inteira, nos últimos anos, cuidando de você e de sua mãe. Sua tia, agora que era a única irmã de minha mãe, estava passando por um momento muito delicado no casamento. Ela falou, eu vou dar uma atenção à sua tia. Eu, ok, fique. Para mim também, por um lado, foi bom, porque, né, eu não tinha que cuidar da minha avó, foi muito fácil. Eu aluguei um quarto numa casa de família e fui morar. Sim. Se eu fosse com a minha avó, era uma outra produção, né? E no início eu frequentava muito Petrópolis, mas aí foi afastando. E para eu poder sobreviver no Rio de Janeiro, eu fui trabalhar numa multinacional de um comércio varejista, que estava no Brasil há poucos anos, holandesa, e eu era secretária executiva do gerente geral no Brasil da marca. E foi muito legal, aprendi muita coisa, passei por vários departamentos para entender como eles funcionavam, porque como o meu chefe não ficava o tempo inteiro no Rio de Janeiro, eu tinha uma certa... É diferente, naquela época a gente falava por fax só existia em empresa, não tinha ainda fax pessoal. O telefone já era difícil, né? A gente usava um negócio chamado CI, que era comunicação interna. Então o correio passava, levava uma lote, distribuía para as outras filiais com as comunicações internas, que voltava 2 dias. Isso eu lembro bem, porque eu era boy interno, ficava o prédio inteiro circulando. Então, exatamente. Outros tempos. Mas aprendi muita coisa também. Agora fui para o Rio, tenho família no Rio, então não fiquei desamparada, tinha o afeto.
E muitos amigos também que já moravam no Rio, que já eram meus amigos cariocas. Eu posso dizer que eu passei muito bem por essa fase de uma perda tão Sem grande, tão dúvida. significativa. Eu sou filha única, né? Então Mas eu acho que é esse bem acolhimento e delicado. apoio foi muito importante. Fundamental, fundamental, fundamental. Foi muito legal. Mas aí eu ali comecei a entender que não era a carreira que eu queria seguir, entendeu? E comecei a. Eu preciso voltar a estudar. Se eu já estava com uns 19 anos, estava desde os 16, quer dizer, dos 16 aos 18, enquanto eu fiquei em Petrópolis, eu continuei a fazer cursinho pré-vestibular. Mas só para continuar estudando, mas nessa época eu já estudava só à noite. E aí, o que eu vou fazer? Eu não tinha uma ideia de uma carreira, já não sabia o que fazer, mas eu precisava voltar a estudar, ter a disciplina do estudo. Aí eu fui fazer uma escola de teatro chamada Tablado, que é uma escola muito famosa lá do Rio, que formou grandes artistas de renome hoje em dia, para pegar essa disciplina, mas fazer uma coisa, digamos, mais informal, que eu não tivesse um comprometimento de ter muitas disciplinas para estudar depois. Claro que não era tão simples assim quanto eu pensava. Mas era um desejo já de encaminhar para uma carreira artística Não, ou não? Foi mais não, para praticar comunicação, esse não. tipo de É, coisa? só para. Na verdade, eu queria a disciplina do estudo, Tá. voltar a ter horário para estudar e tal. E eu não sei se era muito a minha pessoa, mas eu acho que a gente pensava muito naquela época em universo artístico, ator e atriz. Acho que a gente nem chegava a alcançar muito direção, produção, nada disso. E tem milhões de outras Que é o que as pessoas funções. olham, né? Exatamente. E aí eu comecei e tal, conheci muita gente. Falei, cara, eu vou sair da empresa e vou tentar modelar, que era o que eu fazia lá dos 11 aos 15 anos. Porque é uma coisa que eu posso fazer evento, ser recepcionista num evento, isso, aquilo. Na época, como eu morava sozinha e eu ainda nessa época alugava quarto, então eu não tinha uma despesa tão alta assim. Quando eu resolvo sair da empresa que eu trabalhava, eu tinha dinheiro para sobreviver um ano, dignamente, pagando um aluguel, comendo e me deslocando. Só que um ano voa, né? É muito Mesmo para rápido. aquela época, hoje em dia nem se Agora então. fala, mas naquela época um ano voava. E aí eu falei, bom, então eu vou fazer isso, que eu posso ser recepcionista, eu vou tentando alguma coisa. E aí nessa trajetória eu fui conhecendo várias pessoas, conheci curiosamente um dono de agência só de negros, só trabalhavam negros, chamada Afro Brasil, que era na Urca ali na antiga TV Tupi, e ele me convidou para ser produtora com ele. E ele trabalhava prioritariamente com a TV Globo, levando modelos e atores negros para participações, tanto em novelas, em seriados, quanto em linha de show. Linha de show era Trapalhões, esses Mas programa para ser legal. coadjuvante, assim. Para ser Tá. coadjuvante, participações. E era muito curioso, porque todo mundo já conhecia muito, era uma agência muito famosa, pequena, mas muito famosa, até por ser especializada em negros. E eu chegava lá, lourinha, branquinha, novinha, todo mundo, Maguila, você é Você louco. errou o endereço, né? Maguila, você contratou essa garota para quê? Mas eu sou muito simpática, sempre fui muito simpática e tal, e agradável, e as pessoas gostavam. E aí eu comecei a ter oportunidade de contratar esses artistas para fazer campanhas publicitárias. E aí fui entrando num outro nicho do mercado. Nisso, uma outra agência bem maior, que também fazia a mesma prestação de serviços para a TV Globo e para campanhas publicitárias, me fez uma proposta muitíssimo mais atraente e eu migrei de empresa. Nessa época não existiam empresários artísticos. Tinha, assim, Sérgio Dantino, aqui em São Paulo, que era um grande advogado, e ajudava os artistas, fazia, né, essa gestão de carreira, mas muito porque ele era advogado. E algumas outras pessoas, era muito pai, mãe, tio, amigo dos artistas que negociavam contratos, enfim. Era um outro mercado. Estava começando a surgir. E aí alguns artistas que eu contratei para fazer campanhas publicitárias falavam, ai, eu gostei tanto de trabalhar com você, foi tão eficaz a época da consulta, da contratação, o acompanhamento. Você não quer cuidar de mim? E foi assim que eu comecei, e em paralelo, alguns produtores de elenco também foram tendo a mesma chance,
Então, meio que assim, o boom de começar a ter mais agentes artísticos, empresários, foi mais ou menos nessa época, no início dos anos 90. E deve ter sido muito desafiador, porque era um mercado extremamente fechado também, né? Muito. E provavelmente quando começou a incomodar, deve ter tido movimentos ali também. Por exemplo, os contratantes negociavam direto com os artistas. E eu brinco até hoje, eu falo, se eu tivesse que fechar um valor para mim, eu não saberia negociar. Eu acho um pouco constrangedor. Agora, quando você fala por terceiros, Mais eu consigo fácil. vender o peixe da pessoa muito bem e valorar ela muito bem, né? Então, os contratantes começaram. A gente teve que ter muito jogo de cintura nesse início, porque eles começavam a botar um pé firme. Tipo, eu sempre falo com fulano, por que agora eu tenho que falar com você? Então, teve que ser tudo com muito jeitinho. E as oportunidades foram surgindo e ao mesmo tempo você correndo atrás, né? Porque Óbvio, né? era um mundo totalmente novo. Totalmente novo, totalmente novo, totalmente novo. Mas todos nós que iniciamos mais ou menos ali naquela época, a gente já vinha do mercado artístico, o que facilitava muito. Facilitava, né? Muito, Já entendeu? tinha noção de como as coisas funcionavam. Exatamente. Eu acho que o maior desafio foi a contratação mesmo para o entretenimento, para a TV, para tudo, porque aí tinham detalhes que a gente não tinha tanto acesso assim. Então, esse eu acho que foi o maior desafio. E talvez com alguns autores, mas diretores, isso a gente já conhecia bem, até porque eu fiz muito tempo de serviços prestados para a TV Globo nessa função, né? E trabalhei muito tempo também como freelancer para a CGCOM, que é a Central Globo de Comunicação, que fazia abertura de novela, faz, né? Abertura de novela, Globo Serviço, Mensagem Final de Ano, todos esses projetos. Então, eu já conhecia muita gente. O Hans Donner sempre convidava diretores da área de entretenimento para fazer, enfim. E pensando em toda essa sua trajetória, o que você acha que pesou mais? O seu talento, as oportunidades que se abriram? O que você acha que foi importante ali? Ou até na hora que você vai agenciar, cuidar da carreira de alguém, o que você acha que pesa mais? O talento da pessoa, ela saber enfrentar e aproveitar as oportunidades que surgem? Eu acho que tem uma coisa assim. Primeiro, o que sempre me moveu foi a necessidade. Eu não podia não fazer nada. Eu também sou dessa. Eu nunca pude não fazer nada. Então eu sempre precisei trabalhar. E tinha que ter prazer. Então eu sempre fui buscando atividades que me dessem prazer. E eu sou bastante comunicativa, gosto de pessoas, gosto de beijar, gosto de abraçar. Então eu faço relações com uma certa facilidade, né? Porque também tem gente que não gosta, tem gente que gosta da pessoa que fica ali quietinha, invisível. Eu definitivamente não sou essa pessoa. Eu falo alto, eu chego, cumprimento, eu vou ao banheiro no restaurante, volto, já parei numa vez, está gostoso. Entendeu? Tem gente que não gosta de pessoas assim, né? Então eu sempre tive facilidade em me relacionar e curiosidade. Então isso faz com que você vá criando relacionamento com pessoas diversas e vai entendendo diversos assuntos. Porque quando você tem curiosidade, você pergunta, você estuda. Exato. Né? Eu acho que é o que nos move, é a curiosidade. E eu tenho muita disposição. Meus filhos têm 30 e 28 anos, eles falam, mãe, eu não te aguento, o teu ritmo não dá. Entendeu? Porque se deixar eu saio todo dia à noite. Não é porque eu saio para beber e me divertir, não. Entendeu? Eu saio porque tem atividade. Né? Ontem fui para o Prêmio Shell, hoje eu tenho outra atividade. Percebi que você chegou essa semana em São Paulo e não parou um minuto. Não parei. Mas eu também não dou mole, né? Além desses compromissos artísticos que eu tenho para prestigiar os amigos, enfim, eu vou marcando reuniões, vou fazendo para aproveitar o tempo. Sim. Né? Então eu acho assim, você tem que ter vontade. E eu acho que uma coisa é esse impulso de ir atrás, de procurar, de quebrar barreiras, sabe? Até porque, assim, parece tudo muito fácil. Hoje, eu com 60 anos, 2026, tá mais fácil. Mas lá atrás, quando eu comecei, uma mulher ter voz e buscar, não era bem assim. Até hoje a gente ainda vive num mundo machista, mas naquela época era pior ainda. Muito. Né? E o que você... assim, no meu ponto de vista, né? Eu acho que quando a gente quer alguma coisa, a gente alcança, a gente tem essa condição de buscar, se interessar. Com certeza. Né? Porém, eu acho que existem dois processos aí distintos, o chegar e permanecer. Com certeza. Né?
O chegar é mais fácil. Muito. Qual que é a receita do permanecer? Entrega. Só que para você entregar, não tem como você não suar, Ralar, né? não ralar. E isso seja em qualquer situação. Você pode ser uma pessoa de serviços gerais ou um CEO. Não tem como. Você tem que entregar muito, muito. A diferença para mim dos serviços gerais e do intermediário até o CEO meio que ele não tem mais para onde ir, a não ser trocar de empresa para ser CEO de outra. Ele Exato. já está ali meio, né, no top. E as outras funções até lá é você prestar atenção qual a área que te interessa e começar, ó, a devorar informação e conteúdo sobre aquilo. E fazer o que hoje a gente fala claramente, todo mundo entende, de network, É. relacionamento. Fora o mapeamento, né? Então eu falo assim, eu tive a experiência de entrar numa multinacional como estagiário e 12 anos depois sair como diretor, né? E foi muito respirando o ambiente, entendendo os movimentos e aonde poderiam surgir oportunidades. Então eu passei por, acho que todas as áreas da empresa. Sim. Eu acho que isso é fundamental. Agora, no meio artístico, é possível ter essa clareza dos movimentos, aonde estão as oportunidades, do que quando você É, está dentro de uma empresa, por exemplo? É. é possível, com certeza. Você vê que grandes nomes do início da televisão brasileira começaram. Roberto Talma era cabo-man na TV Globo, virou diretor-geral. Você está me entendendo? Agora, infelizmente, hoje a gente tem um problema muito sério com os nossos jovens. Sério mesmo. Você vê que o QI dessa geração é a primeira vez que é um QI abaixo da geração anterior. E eles não têm paciência para nada. Ninguém quer começar lá de baixo, entendeu? Porque antigamente você via começar em serviços gerais, filho de famílias muito bem situadas, socioeconomicamente situadas, Sim. financeiramente, que não precisavam daquele salário, aquele salário não fazia diferença, mas eles estavam construindo uma carreira. Na época que eu tinha 18, 19 anos, 16 anos, muitos dos meus amigos começaram a ser atendente de banco. Isso era muito usual, ser atendente de banco, Eu comecei em banco. né? Depois vira gerente, gerente geral. Então, assim, hoje a galera não tem mais humildade para começar. E, obviamente, eu não estou dizendo que é culpa, responsabilidade exatamente deles. É toda uma cultura que vem sendo desenvolvida. Tudo é muito rápido. Você vê, eu às vezes coloco num e-mail para ouvir um áudio, mas se a pessoa falar rápido, eu já não entendo. Eles assistem filme Tudo acelerado, né? no Eu duas também não vezes. consigo. Ah, economiza tempo? Bacana, mas assim, assistir um filme, cadê a emoção? Onde é que você está entendendo? Então, assim, a gente está passando por um momento muito delicado e que eu acho que as famílias, mesmo sem tempo, precisam se atentar muito a isso. Senão, daqui a pouco a gente vai ter uma geração de pessoas iceberg, completamente sem emoção. Mas aí eu queria te fazer uma pergunta, que é uma curiosidade que eu tenho e para quase todo mundo que passa aqui eu Uhum. pergunto. Só que eu acho que essa pergunta para você vai fazer mais sentido, porque você lida com pessoas que venceram, que têm uma carreira consolidada, Sim. e então é mais fácil falar porque são muitas pessoas. Qual é o ponto em comum entre elas? É justamente essa jornada, essa construção? É, obviamente que o talento, ele é Sem dúvida, importante, sem dúvida. né? Não tem a menor condição. Você tem que ter talento, mas você não tem como. Qualquer profissional precisa de estudo constante. Não tem como. Qualquer pessoa que seja um ouvinte teu, que seja um espectador seu, fala, nossa, que fácil, deve ter um produtor que faz lá o convite, ele senta Exato. lá e conversa. Não é assim, né? Não é exatamente assim. Você precisa entender. Para você sentar onde você está sentado, teve uma experiência de vida, faz toda a diferença, né? Então, assim, são muitas entregas, são muitas vontades, muitos desejos. Por exemplo, muita gente
sim, sei lá, 6 anos depois que eu comecei na profissão, me perguntaram por que você largou, deixou de ser atriz e foi ser empresária. Nunca fui atriz. Mas tinha gente que tinha certeza que já tinha me visto na novela, nesse nível. Ué, mas você não... Não, não fiz. Por que eu nunca pensei nisso? Eu não tinha mesmo vontade, não era uma coisa minha. Mas uma coisa me bloqueava. Eu sou essa pessoa, mas eu não quero perder a minha privacidade. Então, a hora que eu resolvo voltar do banheiro de um barzinho, parar numa mesa e perguntar, tá gostoso? Ai, gostei do seu brinco. Eu quis fazer isso. As pessoas podem depois ficar me olhando, comentar. Dali a um minuto já esqueceram, eu não sou mais nada para elas. Se eu sou uma pessoa Seria o inverso, famosa, né? entendeu? Onde eu estou, os olhares estão virados para mim. Ah, Cláudia, mas você não gosta? Gosto quando eu me arrumo toda e chega num evento que eu estou me sentindo bonita. Mas é quando você decide, Se né? algumas Exato. pessoas me olham, meu ego borbulha. Mas é quando eu decido. Exato. Não é exatamente todo mundo está cuidando da minha vida. E hoje em dia, então, é pior ainda. Né? Porque hoje em dia a facilidade, celular, todo mundo é um criador de conteúdo. É. O artista está aqui no shopping, está todo mundo fotografando, tropeçou, já Não está. consegue andar. Entendeu? Então, isso nunca me atraiu. Então, eu acho que é o talento, o desejo de fazer aquela trajetória e entender o que você precisa entregar. E uma coisa que eu acho que é muito legal, que foi um termo pejorativo durante muito tempo, mas eu acho um termo muito bacana, é curiosidade. Quando você trabalha com o que você gosta e você é curioso, o estudo para você se desenvolver naquilo além. é muito Você bom. vai além. Exato. É muito bom, É. entendeu? Por isso que tudo se resume na vida de qualquer pessoa à infância. Como você é estimulado, como você é educado na sua casa e onde você tem acesso, né, à educação formal. É muito difícil. Obviamente, apesar da minha família ser uma família humilde, eu tive ótimas oportunidades, como eu te falei mais cedo, eu estudei em ótimas escolas, apesar de públicas. Eu tive muita oportunidade, o meu jeito extrovertido ajuda demais, né? Mas eu, quando estava, meus filhos pequenos, teve uma vez que um rapaz com deficiência bem grave, eu não me lembro, era de um sertão daí do Nordeste, ele venceu a Olimpíada Nacional de Matemática. E o irmão dele levava ele num carrinho desses de mão de obra, quilômetros e quilômetros por estradas de barro, uma daquelas de lombadas horrorosas. E esse menino, com toda essa deficiência, com tudo, lá atrás, há 30 anos atrás, ele venceu essa Olimpíada. Então, quando a gente quer mesmo, consegue. Para muita gente, é muito mais difícil. E aí a gente vai para todas essas áreas, né, de racismo, de tudo, que aí a gente é outro podcast. Os obstáculos são muito todos maiores. esses né? obstáculos. Exato. Normalmente no mercado artístico, o que o pessoal vê é muito o glamour. Sim. Agora, o que está por trás... O glamour é só na frente da câmera. E o que está por trás que ninguém vê, mas que faz toda a diferença? Você diz de trabalho? É isso, é o estudo, é a busca pela perfeição. Tá aí, a busca pela perfeição. Aquele 1% todo dia. Exatamente. Exatamente. Não tem aquela história do pianista que falaram, mas todo dia você fica tocando 3, 4 horas. Se eu não ensaiar um dia, se eu não estudar um dia, eu não vou ser mais o profissional que eu sou, o pianista de excelência que eu sou. E é isso, entendeu? Então, é preciso. Um artista tem que ler, tem que assistir filme, tem que se dedicar, tem que prestar atenção no entorno. Eu, quando fui morar no Rio, eu fui morar em Ipanema e trabalhava em Copacabana. Eu pegava o ônibus, era um percurso de uns 8 quadras, 10 quadras, não era longo. Mas eu sempre me sentava na janela e eu ia olhando as janelinhas dos apartamentos e pensando, quem mora ali? Qual é a família? De onde vieram? Para onde vão? O que estão fazendo? Então, essa curiosidade... Então, você imagina um artista, um ator, uma atriz com esse olhar. É óbvio que eles têm esse olhar e precisam ter.
Porque amanhã você não vai compor um personagem que é completamente diferente da sua personalidade e da sua experiência de vida do nada, em 3 meses, sem nunca ter observado o mundo ao seu redor. Bacana. Bom, pessoal, a gente vai para um pequeno intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com um bate-papo super bacana com a Cláudia. Até já. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Espaço da Audição, também empresa de aparelhos auditivos, o aparelho auditivo mais vendido do Brasil. A PKT Studio, aqui do Shopping Parque da cidade. Brunticiative, uma agência de marketing que vai cuidar de todo o marketing da sua empresa. Oi, pessoal, voltamos com o podcast Arte de Vencer, com uma convidada super especial, a Cláudia, que está nos dando uma aula aqui, uma lição de vida, insights muito importantes. Se você está gostando desse conteúdo, dê o seu like, dê o seu hype e compartilhe também. Agora eu queria conhecer o lado da Cláudia empresária, que eu acho que já teve conflito entre a Cláudia mundo artístico com a Cláudia empresária ou criou uma boa sinergia nisso tudo? Criou uma boa sinergia. Legal. Criou uma boa sinergia. Você diz empresária da editora, dessas coisas, ou é empresária artística mesmo? Tudo, porque você é empresária artística de editora. A editora não interfere em nada na minha atuação como empresária artística, né? O que acontece? A Cláudia, produtora artística, surgiu depois da empresária, entendeu? Então, foi um caminho um pouco diferente. Quer dizer, a produtora lá já atrás... foi o olhar do empresário de identificar, opa, aqui tem um nicho, uma oportunidade. A produtora lá atrás de elenco, essas coisas, foi um caminho de construção para chegar a ser empresária. Perfeito. Mas depois eu cheguei a produzir alguns espetáculos teatrais. Aí é um outro tipo de produção. Aí realmente foi uma grande virada. Porque a primeira grande produção que eu fiz era um espetáculo que contava uma parte da minha vida. Que é aquela... Vou deixar de ser feliz por medo de ficar triste. Achei muito forte, muito chamativo esse título. É muito legal. Na verdade, esse texto se chamava Débito ou Crédito. E eu tinha muito apego a esse título, porque é um título maravilhoso. Imagina, você vai assistir um espetáculo, débito ou crédito. Você sai, você vai comer uma pizza. O que o garçom te pergunta no final? Débito ou crédito. Ou você vai direto para casa, amanhã você vai ao supermercado. O que a Caixa vai te perguntar? Débito ou crédito. Enfim, é um nome que, além de grudar muito e você ouvir com muita constância, ele, para mim, traduz muito bem a vida. Sim. Né? Ou você ganha ou você perde, ou você paga agora ou você paga depois. Né? Ou você ganha agora ou você ganha depois. O débito ou crédito, para mim, resume muito bem as mais diversas situações de uma existência. Então, eu tinha muito apego. E aí eu convidei o Jorge Farjala, que é um diretor fantástico de teatro. Ele vinha de 2 montagens de Nelson Rodrigues. Ele já tinha muito a característica dele impressa nas obras dele, mas ele ainda não era um diretor nacionalmente conhecido. Ele já tinha bastante relevância. O espetáculo que ele fez antes do meu era com Rosa Maria Moutinho, Letícia Spiller. Ele vinha já de elencos estelares, mas não tinha a relevância que ele tem hoje em dia. Hoje em dia, ele é, para mim, um deus. Quer dizer, ele sempre foi, mas hoje reconhecidamente. Então é diferente. E eu convidei ele para dirigir o espetáculo. Ele falou, comédia romântica? Você tá bem louca, né? Porque ele vinha, imagina, Nelson Rodrigues, amor. Entendeu? Cara, é legal, é minha vida com o Yuri. Porque eu era casada com um rapaz 25 anos mais novo que eu. Naquela época, né? Enfim, era um escândalo. Ainda era um escândalo. Ainda é hoje em dia, né? Mas ele leu. E, para minha sorte, ele estava apaixonado na época. O que ajudou muito ele a Criou se a conexão. interessar. E aí, durante os ensaios, logo no início, ele falou, vou mudar o nome do espetáculo. Eu falei, não existe possibilidade. Eu, com o melhor nome do mundo, vai mudar, não tem como. Ele, não, vou botar uma frase que está na boca da Andréia, que é a personagem que me representa no espetáculo. Vou deixar de ser feliz por medo de ficar triste. É a minha frase de vida. Eu tenho uma tatuagem com essa frase.
Eu falei, mas é muito longo para teatro, né? As pessoas, tanto é que todo mundo chama de vou deixar. Mas ele, não, vamos, 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 vamos. E todo mundo ficou apaixonado, porque realmente é uma frase que, né, É forte. é bem forte, é bem interessante. E essa produção, para mim, foi assim, uma universidade, sei lá, uma pós-graduação. Porque eu produzia, contava a minha vida, o meu marido era o protagonista, junto com a Paula Blamarque, meus filhos trabalhavam na produção comigo, então foi um grande desafio, e eu estava ali, como se diz no Rio, botando a bunda de fora na janela do ônibus. Em que ano foi isso? Foi 2018, 19. Ficamos um ano e pouco em cartaz no Rio de Janeiro. Passamos por vários teatros. Foi muito legal, foi muito bacana. Na época, a Fátima Bernardes estava começando o namoro dela com o Túlio, que tem exatamente a mesma diferença de idade da gente. A Fátima é 3 anos mais velha que eu e o Túlio 3 anos mais velho, obviamente, que o Yuri. E Tatá logo depois começou também com Rafinha. Então, além de ter... Foi um momento bom também. Foi um momento muito bom. Foi um momento muito bom. Mas as pessoas, o Farjala transformou meu espetáculo numa obra de arte. Depois você dá uma olhadinha nas redes sociais. Nossa Senhora, a concepção dele é realmente absurda, maravilhosa. Eu dei uma olhada, eu vi a Paula Blamarque. É muito bacana, né? É uma coisa... O texto, ele mexeu, obviamente, no texto, mas o tipo de encenação era basicamente o que ele manteve. Os atores todos no palco, sem sair do palco o tempo inteiro, troca de figurino no palco, só quem trocava de figurino era um ator que fazia 5 personagens, quem fez 90% da temporada foi o Vitor Thierry, que também é um ator maravilhoso, foi premiado pelo espetáculo, mas ele tirou da contemporaneidade e levou para esse universo onírico, meio circense. Ficou lindo, 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 lindo. Ficou, realmente virou uma obra de arte. E é um projeto que circulou o Brasil inteiro? Não, só ficou no Rio, Tá. porque logo depois que a gente tirou de cartaz veio a pandemia. Tá. E eu me separei do meu marido. Mas já resgata. Não, vou resgatar. Agora a gente vai trazer para São Paulo e vamos fazer uma turnê pelo Brasil e vai virar minissérie. E quando o Nelson quis alterar o nome... O Nelson Farjala. Ah, isso. Desculpa. E quando ele quis alterar o nome, você relutou? Logo de cara você falou, não, gostei desse nome. Não, eu relutei, mas eu relutei poucos minutos, porque eu tinha convidado um grande produtor de teatro do Rio para ser meu sócio, o Frederico Heder, que é uma pessoa muito conhecida também, dono do Teatro Claro, aqui de São Paulo, do Rio, enfim. Tem circo, um multiartista talentosíssimo. E eu saí para ir ao toalete. E quando eu saí, o Fred veio à minha direção e disse assim, vamos trocar o nome do espetáculo. Eu falei, para que o Farjala já foi falar contigo, não vem tentar fazer boicote, não. Aí, o Farjala não falou nada comigo, Cláudia, mas olha só, vou deixar de ser feito no meio de ficar triste. Eu, para. Ele falou, vamos, é linda essa frase e tal. Eu falei, vou pensar. Voltei e falei assim, você é muito cara de pau, né, Farjala? Vai lá, fala pro Fred, ainda manda ele mentir pra mim que vocês não conversaram. Ele falou, o que eu mandei o Fred falar pra você? E o Farjala é ator também. Eu falei, para. Ele falou, juro, não falei nada com o Fred. Aí quando o Farjala e o Fred falam a mesma coisa, quem sou eu, né? Mesmo sendo a dona da obra, né? Quem sou eu para relutar? E é uma frase que sai da minha boca. Então... Apesar de ter compreendido perfeitamente a genialidade do débito e crédito, mas ele precisaria ser explicado, porque só no nome ali era mais difícil de compreender, por mais que o contexto por trás fosse genial. Essa frase já não precisa de explicação. Exatamente, não precisa de nenhuma explicação. Nenhuma. Muito legal. Foi muito legal, foi uma escolha muito assim. Por isso que eu te digo, ele é genial, ele é bárbaro. E hoje, você acredita que muita gente deixa de ser feliz por medo? Ainda. Infelizmente. Muita gente deixa. Muita gente deixa. Muita gente deixa. E é muito curioso. O medo de perder faz com que deixe de ganhar, né? Exatamente. Só que a pessoa pensa num futuro tão longínquo, sabe? Eu conversei com a minha grande amiga Alessandra logo que eu comecei a me relacionar com o Yuri, porque eu já tinha sido casada. Eu fui casada há 10 anos
com o Júlio, que é o pai dos meus 2 filhos. Separei e casei com um homem 13 anos mais jovem que eu. Então eu já tinha tido essa experiência. E nesse meu segundo casamento, foram 2 casamentos de 10 anos cada um. Nesse meu segundo casamento, o início do casamento, eu tive muita dificuldade porque ele queria muito ter filho. A sorte é que ele era muito jovem para ter filho naquela época. Então, eu fui dizendo que eu não queria mais, mas que a gente pensasse melhor mais na frente. Eu já tinha ligado minhas trompas, então não ia ser também um processo muito fácil para engravidar. E fui, como se diz, empurrando com a barriga. Ele, na época, era da inteligência de marketing da Coca-Cola, mas com 4 anos de casamento, ele quis virar meu sócio e foi estudar e aprender do meu mercado mais profundamente, porque ele conhecia um pouco pela convivência, e ficou meu sócio os outros 6 anos. E aí a dedicação que ele teve que ter para aprender um novo negócio e entender que o negócio que ele trabalhava era de segunda Totalmente a sexta, das diferente. 9 às 6, e o meu é de segunda a domingo, de meia-noite a 11h59 da noite. Aí a história do filho foi ficando de lado. Mas quando eu me separo dele, não foi uma separação fácil, quando eu me separo dele, eu penso, eu não quero mais um cara mais novo. Se eu já não quis ter filho com o Fábio lá atrás, não vai ser com o próximo, já mais velha, né? Porque 10 anos de casamento, eu também fiquei 10 anos mais velha. E aí isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Quando eu conheço o Yuri e a gente começa aquela brincadeira de início de relacionamento, eu falei com a minha amiga, eu falei, isso não vai durar muito. Ela falou, Cláudia, aproveita, você fala tanto que tem que fazer, que tem que ser feliz, que não tem que ter medo. Você já vai está criando bloqueio antes, né? Criando bloqueio. Ela falou, olha, eu vou te contar. A minha ex-sogra começou a namorar um rapaz mais novo e terminou com 15 dias. Porque ela falou, porque não vai dar certo, que lá na frente, sabe o que aconteceu? 6 meses depois ele morreu. Eles podiam ter sido 6 meses felizes. Entendeu? E aí, eu falei, realmente, só me faltava isso. E as pessoas perguntavam muito para os meus filhos, porque 25 anos mais novo, você entende que ele é da idade dos meus filhos, né? Ele é 4 anos mais velho que o meu filho mais velho, que na época eram adolescentes, porque o Yuri tinha 21 anos, eu tinha 46. Não só a diferença de idade, como a faixa etária que nós nos encontrávamos era muito chocante. Porque é um menino de 21 anos. Parecia uma distância maior, né? E é um menino de 21 anos. E uma mulher com filhos adolescentes de 46 anos, uma empresária artística. E ele é um ator em início de carreira. Realmente faz muita diferença. E quando questionavam meus filhos, minha mãe estava tão triste com a separação dela, minha mãe está tão feliz que eu nem quero saber quem é o Yuri, eu quero mais é que eles sejam felizes. Né? Que bom, né? É óbvio que assim, ajuda muito o tipo de criação que eles tiveram, né? A minha própria atividade, é filho de artistas, a família toda do meu ex-marido são artistas, Sônia Braga, Alice Braga, então são pessoas, artistas plásticos, pessoas todas do meio, que obviamente desde sempre foi um mercado, né, mais tranquilo, mais, digamos assim, liberal, no sentido de ter um olhar mais condescendente para essas diferenças que foram impostas por uma cultura que não justifica. Né? Tem dificuldade? Tem, todo mundo tem. Se eu casar com um homem hoje da minha idade, eu vou ter várias dificuldades. Normal, né? Faz parte das relações humanas. Com certeza. Percebi que você é uma pessoa que acredita muito no poder da mente. Com certeza. Queria que você falasse da importância disso para a felicidade, então. Eu sou uma pessoa muito positiva. Eu não sei se eu sou positiva de nascença ou se eu construí isso. Mas tudo que acontece na minha vida, eu tenho certeza que poderia ter sido de coisas ruins. Poderia ter sido muito pior. Cláudia, mas você perdeu sua mãe aos 18 anos? Sim, perdi, mas ela não ficou numa cama 10 anos sofrendo com câncer.
Entendeu? Ah, mas você se separou do pai de seus filhos? Sim, mas eu tinha condição de criar meus filhos, eu tenho uma família estruturada, enfim, todas as coisas, todos os É entender percalços. os ciclos, né? E não se Exatamente. fazer de vítima do ciclo, né? Exatamente. Então, assim, uma vez eu fraturei minha perna. Putz, é um saco, eu É um dei de saco. muleta, é chato. Podia ter morrido, podia ter fraturado a coluna. Você está me entendendo? Mas eu não forço esse pensamento. Eu tenho esse pensamento. Agora, por exemplo, quando eu fui morar no Rio de Janeiro, eu tinha um gravador, daquela época a gente usava muito fita Sim. cassete, né? LP, fita cassete. E eu dormia todo dia com um fone de ouvido ouvindo um cassete de pensamento positivo. Eu não sei se tudo isso vinha na minha mão com facilidade, se eu acabava procurando, mas eu sou uma pessoa muito positiva. Agora, isso não quer dizer que eu todo dia não fale. Tá tudo bom, tá tudo ótimo, vai ficar melhor ainda, mas tá tudo muito bom. E assim, eu não tenho do que reclamar da minha vida, olha onde é que eu tô. Tô conversando com você, é uma conversa saudável, entendeu? Aqui tranquilo, no estúdio refrigerado, num lugar bacana, sabe? Então, assim, realmente eu não tenho. Todos os percalços que eu tive na minha vida foram solucionáveis. Agora, eu sou realmente uma pessoa positiva. Agora, faço por onde? Acordo Claro. cedo, trabalho pra caramba. Tenho, claro que eu já tive milhões de problemas de pensar, esse é o caminho, não é? Eu sempre digo, toda vez que eu estava trabalhando, eu ficava pensando, meu Deus do céu, eu não estou dando pouca atenção aos meus filhos. Aí quando eu resolvia dar um pouquinho mais de atenção, mas eu não estou abandonando o meu trabalho. Você está É entendendo? difícil equilibrar É tudo isso. difícil equilibrar tudo isso, mas eu acho que ser uma pessoa positiva e treinar o seu pensamento para isso é, para mim, fundamental. Mesmo sendo positiva, teve momentos que você achou que ia dar errado? O que que acontece? A minha segunda separação foi muito difícil, porque eu era muito apaixonada, eu amava muito meu marido, e ele virou meu sócio e a gente teve um problema grande na empresa, de administração financeira. Então, para mim, foi um baque muito grande. Mas eu posso dizer que o emocional da relação me balanceou muito mais do que o financeiro da empresa. O financeiro da empresa, para equilibrar, o buraco foi tão grande que eu levei 5 anos para equilibrar, tá? Ninguém sabe disso, mas é verdade. Sabe, não passei fome, não fiquei devendo a ninguém, quer dizer, fiquei devendo a banco, né? Mas banco a gente resolve. Não dá para você dever um aluguel, um salário de um funcionário, O material a gente né? corre atrás e faz acontecer, né? Exatamente. Eu acho que o que a gente precisa administrar são as nossas emoções, né? Com certeza. Mas eu acho o seguinte também, você tem que viver os seus lutos. É, Você tem que viver os seus lutos. Isso é muito importante. Eu fiz, inclusive, para poder se libertar, porque uma live senão naquela época sobre luto, sobre a importância. O luto ele tem 7 fases, eu não vou saber te dizer agora quais são as fases, vocês depois pesquisem em casa, mas é importante que você viva todas essas fases, seja qualquer tipo de luto. Você perdeu um emprego, né, perdeu um amigo, um familiar, perdeu o teu projeto de vida por algum motivo, passa por aquele luto. Agora, conforme eu te falei também, eu nunca pude deitar e largar, deixa a vida me levar, entendeu? Então eu acho que também essa necessidade de estar ali me foi muito útil a vida inteira. é desgastante, né? Porque aquela sensação de você ter tudo no seu controle É, e que tem que dar certo é, acaba é, trazendo uma pressão e um desgaste é, bem grande, é, mas ao mesmo tempo é recompensador. é, Quando olha para trás, fala assim, deu é, certo, né? é. Isso é. Uma das atrizes que trabalhou muitos anos comigo e na época da minha separação estava comigo e continuou durante muitos anos, ela já tinha começado a trabalhar comigo no meu primeiro casamento. E ela sabia o quanto eu estava sofrendo, nós éramos muito amigas. E eu em casa eu ficava realmente muito mal mesmo. Só que ela falava, Cláudia, as pessoas te olham na rua, ninguém diz que você está em sofrimento. Você está sorrindo, você fala com todo mundo, você está ótima, você continua produzindo normalmente. Agora, obviamente, isso tem um preço. Por isso que quando eu chegava em casa eu ficava tão mal. Eu cheguei a passar, Cláudio, por incrível que pareça, 15 dias sem comer. Eu tomava um cafezinho de manhã e sabe o que eu usava à noite? Tomava uma long neck de uma cerveja. Pra dar aquela relaxada. Meu amor, na metade eu já estava dormindo. Um cafezinho? Café e água só. Eu não tinha apetite, é uma coisa muito louca.
muito louca, de tamanho sofrimento. É porque o trabalho passou a ser uma fuga, a ponto de você não parar nem para comer, né? Mas é que eu não tinha vontade mesmo, tá? É muito louco. Porque no nosso dia a dia, tão atribulado, muitas vezes eu me pego 4 horas da tarde e eu nem lembrei de almoçar. As coisas vão Vão acontecendo, né? acontecendo. Mas isso acho que o meu organismo já entendeu e ele vai se organizando ali. Quando vem comida, ele pega, pega, pega. Você sabe que eu sou assim quando eu viajo. Quando eu viajo a trabalho, parece que eu não lembro de almoçar, É, porque você começa a se envolver com tantas coisas, é. a hora que você precisa chegar em tal lugar, tudo, porque você tem às vezes um roteiro tão Extenso. extenso que você É, fala, caramba, né? é. Chegou 4 horas da tarde, não comi nada, né? E É muitas vezes a comum. gente está em locais que a gente não conhece tão bem, Exato. então E não aí vai sabe como. deixando, né? É, não, e não sabe como vai ser também o deslocamento. Então, assim, não, é melhor eu ir logo, depois eu vejo. E eu esqueço. Eu viajei muito de carro. Aí falava assim, passava na frente do posto, falava, não curti muito. Falava, É, vamos esperar o próximo. E aí não tinha o é, próximo, aí vai, é, aí vai. é uma loucura, é uma doideira. Agora eu queria falar um pouquinho sobre essas lives que você comentou agora também, que deve ter sido muito interessante e deu para perceber logo no início o quanto foi prazeroso. O que para você foi impactante ao entrevistar tanta gente e conhecer as histórias das pessoas de uma forma diferente, porque ali as pessoas estavam, a relação era sobre outros pontos que não era daquele do dia a dia, né? Então Exatamente. a gente passa a conhecer as pessoas talvez um pouquinho diferente. Como é que foi para você isso? Para mim foi muito, muito, muito interessante, porque eu tive a oportunidade de ter um pacote muito grande, muito vasto, em pouco tempo, né, num espaço curto de tempo. Eu fazia 2 lives por semana durante um ano e depois só uma, mas a cada 2 semanas eu conhecia histórias novas, profundas e muitas de segmentos que eu não tinha atuação, que eu não tinha conhecimento. E Então, é legal se desafiar, né, também. nossa, é muito bom. Você tem noção, obviamente, que amigos e tal, mas eu fui convidada por muitos amigos do meio para apresentar programas de rádio, para ter canal no YouTube, tudo. Eu não podia também desfocar, porque eu tinha que depois voltar para minha atividade principal. Mas eu tinha muito prazer e isso eu acho que era muito visível para as pessoas, sabe? Como eu gostava de fazer aquilo, como eu me dedicava a estudar, a entender. Mas por mais que você estude e entenda, a hora que você está entrevistando, você faz isso muito bem e eu acredito que a cada final da maioria das entrevistas que você faz, você sai com mais conhecimento, Sem com dúvida algumas alguma. Sem surpresas. dúvida alguma. Isso é muito gostoso. Eu brinco que é quase como ler um livro a cada entrevista. Quando eu decidi fazer, eu sou muito curioso pela história das pessoas, porque assim, muita gente quando me vê aonde eu cheguei não sabe a jornada que eu tive, Óbvio. né? Então, eu falei assim, eu acho que é importante as pessoas saberem que todo mundo tem uma história, uma jornada, né? Seja quem for. Sim, Mesmo as pessoas que ainda não se consideram é. vencedoras, elas estão no meio de uma jornada. E aí eu decidi fazer o programa. Eu falei, eu vou fazer um episódio para ver como é que vai ser, né? No primeiro episódio eu falei, é isso, porque o fato de você entender qual é o aprendizado que você consegue trazer, não só para mim, mas para todo mundo que assiste, eu falei assim, a gente precisa disso, né? E aí Exatamente. realmente eu vou fazer disso agora não só um hobby, realmente agora eu quero É. transformar isso num Não, e projeto você achou um pessoal, tema né? maravilhoso, Então, né? eu Muito adoro bacana. conhecer essas histórias, porque eu falo que assim, a vantagem de você conhecer as histórias também, além de você se inspirar, isso te dá muita força. Eu acho que também serve principalmente para os jovens como atalhos, porque se você sabe onde pode dar certo, onde pode dar errado, você já tem um Exatamente. norte ali, né? Que muitas vezes Exatamente. a gente não teve esse norte, né? Eu Nossa, queria eu ter hoje em tido. dia o acesso à informação é É, maravilhoso, exato. né? Maravilhoso. Aí você diz, mas tem muita informação falsa. Tem, mas antigamente tinha, só que era na base da fofoca. Tá na fofoca, na janela. Era no boca a boca. Então, informação falsa sempre teve. Hoje, nossa, tá a um clique, né? Qualquer informação tá a um clique. E qual foi o mais impactante? Foram várias, Da- várias das, lives. Qual foi das a mais lives. impactante para você? Não, nem sei te dizer, São muitas, sinceramente. né?
Não sei te dizer, sinceramente, são muitas, 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 e com temas muito distintos. Eu acho que eu, sei lá, poderia até falhar, mas, por exemplo, a live com um médico intensivista da UTI de Covid foi bastante impactante, porque a gente ouvia falar, via, né, depoimento em jornal, né, telejornal e tudo, mas quando você está conversando, uma live de 1 hora, a pessoa tem muito mais tempo de falar do que numa entrevista para TV, 2 Exato. minutos, 3 Ali você tem a minutos. noção real do cenário, Do né? cenário, exatamente, sabe? Dessa, de como é essa entrega emocional, afetiva, né? Porque, por exemplo, eu sempre falei, eu não posso ser médica porque eu não lido com sangue, não lido bem. Só em extrema necessidade. Meus filhos abriam a cabeça, se eu estivesse sozinha em casa, eu lavava, botava debaixo do chuveiro, lavava, ia para emergência. Se meu marido estivesse em casa, eu gritava como se fosse uma louca que tivesse visto uma bala, abriu a cabeça! Entendeu? Então, assim, médica eu não posso ser. E se médica eu fosse, jamais, jamais, de qualquer área que tem um percentual grande de perda de pacientes. A irmã do meu último marido, esse que tinha 25 anos de diferença, foi fazer residência de medicina na minha casa no Rio, passou 1 ano e meio conosco. Ela estava pensando em fazer cabeça e pescoço, cirurgia de cabeça e pescoço, porque ela namorava um cirurgião de cabeça e pescoço. Ai, Ariane, pensa como vai ser. Gente, perdão, viu? Tem que ter muito cirurgião de cabeça e pescoço. Precisamos. Mas eu falava, pensa como vai ser sua vida, meu amor. Você vai ter mais perda de paciente do que, entendeu? Não tem, porque Mas aí entra aquilo que você fala. E os que eu salvar? sim, é maravilhoso, mas para mim não dá, entendeu? Tudo Para tem que mim ser, não dá. tudo tem que Não, e ter. tem que ter, e eu admiro demais esses profissionais que passam, que têm um projeto de vida profissional desse teor. Principalmente no servir, né? Nossa Senhora, entendeu? Médico de qualquer especialidade já é de uma dedicação absurda. Professor, Absurda. tem lá. Não, professor de uma responsabilidade que aí, vamos embora, né? Mais 2 podcasts para a gente falar sobre esse assunto. E para o pessoal que está nos assistindo e quiser ver essas lives, elas estão em algum lugar para que as pessoas podem assistir? Estão no meu canal do YouTube, que é o meu nome, Cláudia Wildberger. Nós vamos colocar, porque o sobrenome dela é difícil, então a gente Tem vai que botar colocar uma na legendinha. legendinha para vocês. Foram quantas lives, você lembra? Ai, 200 e muitas. Nossa, foram muitas. Muitas. 200 e muitas, foram bastante. Caramba, eu não cheguei nem no episódio 100 ainda. Ah, calma. Quando você piscar os olhos já está no 300, amor. O tempo voa. O tempo voa. Bom, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo comercial e já já vocês vão saber quem são as pessoas que a Cláudia hoje agencia carreiras e um pouquinho mais sobre essas lives também que ela fez, que teve muita gente legal também. Até já. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Espaço da Audição, também empresa de aparelhos auditivos, o aparelho auditivo mais vendido do Brasil. A PKT Studio, aqui do Shopping Parque da cidade. Brunticiative, uma agência de marketing que vai cuidar de todo o marketing da sua empresa. Oi pessoal, voltamos com o podcast Arte de Vencer, com a Cláudia contando a sua história fantástica, essa arte de vencer. Ela que é uma grande vencedora, uma pessoa super agradável, elegante também, e que hoje está nos prestigiando, compartilhando a sua história. Bom, Cláudia, queria que você falasse um pouquinho sobre as personalidades que você entrevistou nessas lives, que o pessoal com certeza vai buscar no YouTube, e também um pouquinho os nomes das pessoas que você agencia hoje. Bom, eu comecei as lives, conforme eu te falei, bastante com o mercado artístico e privilegiando muito artistas que estavam no meu casting, né? Então, fiz lives com a Alexandra Richter, fiz lives com o próprio Jorge Fajala, com o Marcos Caruso, com o Roberto Berindelli, Nívia Maria, fiz com a Cris Niklas, com o meu casting na época, acho que eu fiz com todo mundo. Fiz Leandro Hassum, fiz Paulo Vieira não é do meu casting, é meu amigo pessoal há muitos anos. Paulo estudou com o meu último marido, que é esse que é 25 anos mais novo que eu, lá em Palmas, no Tocantins.
Nossa, Então, lá em Palmas. eles fizeram teatro juntos, estudaram e trabalharam juntos em Palmas, e eu conheci Paulo morando ainda em Palmas, longe de imaginar que ele ia se tornar essa pessoa tão reconhecida, né? Porque não basta só ter espaço e ser talentoso, ele é realmente, graças a Deus, um talento reconhecido, e eu digo que o Paulo flutua de A a Z, né, em todos os universos, se comunica muito bem, ator, autor, roteirista, diretor, músico, é um cara muito bacana. Leandro Hassum, Milena Cirbelli, Alex Escobar, desse universo Bem artístico variado também. bem variado. E aí, assim, a primeira leva, talvez, acho que os primeiros 30 foram bem focados nesse universo. E os chefes de cozinha, né? Flavinha Quaresma, Daniele Dawi, foram bem focados nesse universo. Aí eu comecei a intercalar um pouco, e aí eu fui fazendo com cientistas, filósofos, antropólogos, psiquiatras, psicólogos. Fiz com Luiz Alberto Pique, que é um psiquiatra, psicólogo muito famoso, muito renomado. E fiz com várias pessoas muito interessantes, e aprendi muita coisa bacana. Foi Com muito certeza. legal. O Roberto Birindelli esteve aqui, já esteve aqui algumas semanas atrás e foi um bate-papo super legal também. A Te história dele convido a assistir também no A nosso história dele é canal. muito Muito interessante. legal, muito Nascido no legal. Uruguai, criado em Porto Alegre, foi empresário, dono de Eu acho que foi um patentes. dos episódios mais longos que nós tivemos. É Ficamos 2 mesmo. horas aqui, só Não. faltou abrir o vinho É. aqui Ah, e é. continuar. Devia ter aberto o vinho, que aí vocês iam passar a virar a noite. Porque também entende muito de vinhos, né? É muita E ele é um história. cara muito bacana. Ele está com um espetáculo muito legal aqui em São Paulo Tá, até o final do mês. exatamente, Muito legal, vale a exatamente. pena. Eu conheci o Roberto, ele Você tinha foi no feito já. espetáculo? Fui, eu conheço ele desde que ele foi para o Rio de Janeiro. Porque na época, um amigo nosso em comum de Porto Alegre, que morava no Rio, me apresentou a ele para eu ser empresária dele. Só que naquele momento eu não conseguia, porque eu estava com casting bem, assim, como se diz lá no Rio, no talo, sabe? Não dava para pegar mais ninguém. E o Roberto estava chegando no Rio, tinha que fazer um trabalho, apesar dele já ter uma carreira, mas tinha que fazer um trabalho de apresentar ele a todo mundo, explicar. E eu não tinha agenda para encaixar, mas nós viramos amigos. Pra você ter noção, eu celebrei o casamento dele. Que legal. Mas o mundo é muito pequeno, né? Quando ele foi me apresentar a namorada dele, a qual eu celebrei o casamento, que não foi o casamento dele com a mulher que ele teve filho, Uhum. foi um outro casamento. Quando ele foi me apresentar, ele falou: eu quero te apresentar, a menina é maravilhosa, lá de Recife, você vai adorar a Ju. Ótimo, maravilha. Fomos nos encontrar lá no Jockey, no Rio de Janeiro. Eu cheguei 2 minutos depois, eles chegaram, só que ele entrou na frente. Quando ele entrou na frente, eu: Juliana, que bom te ver. Ai, você tá com quem? Eu vou te apresentar um amigo meu que tá chegando aí com a namorada. Aí eu olho para trás, o Roberto, oi. Aí ele: você conhece a Ju? É ela. Muito louco, né? Muito O demais. mundo é muito pequenininho, muito Demais. pequenininho. Por isso que você não pode falar mal de ninguém. Não, Tem não sempre pode. alguém do lado, ó, que conhece. Os microfones têm ouvido. Então, sempre abertos, sempre abertos. Eu queria voltar para Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste. Que você comentou que gostaria de resgatar. Sim. E eu queria saber se você tem projeto já para esse ano, como que é? Sim, tenho. A gente reescreveu em todas as leis de incentivo cultural, municipal, estadual e federal. Já estou conversando com possíveis patrocinadores e preciso trazer para São Paulo, porque até hoje, apesar de eu ter tirado de cartaz em 2019, final de 2019, até hoje as pessoas me pedem. Mesmo quem não assistiu, principalmente quem não assistiu, mas ouve falar. E o Farjala me ajuda muito com isso, porque ele sempre diz que a virada da carreira dele foi: eu vou deixar de ser feliz por medo de ficar triste.
porque ali ele conheceu muita gente, e ele já conhecia muita gente, mas ele conheceu realmente muita gente que ficou enlouquecido pelo trabalho dele e quis trabalhar com ele. Tanto é que ele dirigiu 2 espetáculos, 2 shows ou 3 da Ana Carolina, dirige Vanessa da Mata, fez Clara Nunes com Vanessa da Mata protagonizando, Gianecchini, muita gente ele conheceu ali. No meu espetáculo, principalmente porque Paula Bulamarque é uma pessoa muito querida, até Caetano Veloso foi assistir meu espetáculo, entendeu? Então ali o network dele foi maravilhoso. Então foi muito legal. Eu preciso trazer para São Paulo, eu acho que o público daqui vai acolher super bem, e eu trazendo esse ano ainda vai ser ótimo, porque o Farjala está cada vez mais no topo, então só de falar que é um espetáculo na visão dele, eu vou ter público garantido, né? Principalmente o paulista se identifica muito com isso. Muito, muito, muito. Mas eu tenho um projeto que um dia ainda vou tirar do papel, que é uma caravana do Vou Deixar. Eu quero ter um ônibus-palco, um caminhão-palco e um ônibus-camarim. Eu não vou poder sair com um elenco estelar, porque as pessoas fazem série, novela, longa, Tem teatro. compromissos, né? Mas eu quero sair com um elenco de artistas com, né, mais desconhecidos, e eu acho que, inclusive, isso conversa com o projeto pelo país. Que legal. Para ir a lugares que não têm salas de teatro. E, se Levar possível, cultura, nem né? de cinema. Que bacana. Montar mesmo, mambembe em praças, puxar luzinha, fazer tudo isso. A logística é bem complexa. É muito complexa, por isso que é difícil tirar do papel, mas eu acho que, culturalmente falando, é muito importante. E você pensa em escrever um livro, ou tem um livro sobre isso? Não, o livro do Vou Deixar existe, porque Tá. normalmente você tem um livro e ele dá origem ao espetáculo, ou à série, ao longa. Mas o livro foi escrito depois. Quando nós conversamos sobre fazer o espetáculo, não foi pensado. A gente sofreu um preconceito no Baixo Gávea, que é um lugar de muita liberdade no Rio de Janeiro, de artistas, e é um lugar que pessoas vão para conhecer, turistas vão para conhecer, tem vários restaurantes e tal. A gente sofreu um preconceito, e na época o Yuri estava testando uns stand-up comedies, umas sketches de stand-up. Ele falou, isso dá uma sketch. Eu falei, dá, beleza. Sketch, vai contar lá aquela história, brincar, rir, tá ótimo. Ele trabalhou ali naquilo, sei lá, uma semana, 2 semanas, 15 dias, 20 dias, não sei, um tempinho ali, para azeitar aquele texto. Que apesar de sketch ser curtinha, tem, né, todo um desenho ali que tem que funcionar, para você fazer o público rir muito. Sim. E aí, quando a gente achou que a gente tinha chego num lugar bom, que obviamente eu estava dando meus pitacos ali, chamamos os meus filhos para ouvir. E chamamos primeiro o mais velho, porque por um acaso era ele que estava ali próximo da gente. Ele ouviu, riu, e aí gostou. Ele, não. Ué, mas você riu? Ele falou, não, vocês têm que fazer um espetáculo teatral, vocês têm que contar a história de vocês. A história de vocês é muito mais do que isso. É muito mais legal, vocês têm que... Bom, ficamos, obviamente, num drama, né, para decidir contar uma vida. Não é uma coisa assim tão fácil, né? Mas eu falei, para fazer isso, Yuri, a gente tem que ter um projeto grandioso. Eu não vou me expor a troco de nada. A gente pode até não conseguir realizar esse projeto grandioso, mas a gente tem que ter um projeto grandioso. Então, tem que valer a pena, né? A gente vai fazer esse texto, a gente vai fazer um livro, e isso vai virar um longa, uma série, alguma coisa. Tem que valer a pena essa exposição. Porque, obviamente, ele teria exposição, mas ele já era ator. Uma hora ou outra, ele ficando famoso, todo mundo ia saber da vida dele. Né? É completamente... Não, eu tenho 2 fã-clubes, Cláudia, é uma coisa muito séria. É muito sério, entendeu? É muito sério. As pessoas têm a minha tatuagem no corpo delas, é muito sério. É um tipo de comunicação muito séria. E esse talvez tenha sido o maior desafio da minha vida. Primeiro que nós nunca tínhamos escrito teatro, né? Não é uma coisa fácil. E a gente estava expondo ali nossas fraquezas. Essa é a parte difícil, né? Só que a gente escreveu, reescreveu, fez. Quando a gente achou que dava para mostrar para alguém, para pedir opinião, se o caminho era esse, obviamente, eu tendo próxima a mim
um artista que era do meu escritório, que é o Marcos Caruso, que também é genial, né? Eu acho que talvez seja o único ator, autor e diretor de teatro, TV e cinema da geração dele, uma pessoa tão completa assim. Ele leu, eu falei, e aí? Ele falou, gostei muito, mas isso não é teatro. Isso é uma sucessão de esquetes. Isso não é teatro. E outra coisa, teatro, as pessoas têm que torcer pelo casal. Aí tudo dá certo. Vocês só estão mostrando as coisas fáceis. Ah, mas com a gente realmente foi fácil. Meus filhos não implicaram, os pais dele também não. Entendeu? Assim, foi fácil, os preconceitos eram muito suaves. Tirando esse que foi muito enfático, os outros eram muito suaves. Não é possível, mexe aí. Teve dificuldade, mexe. Se não teve, inventa. Bota em um tempero, é teatro. Não precisa ser tudo a vida real, né? E aí, uma vez, a gente mexeu, remexeu, mexeu, remexeu. Bom, da ideia até entrar em cartaz realmente, foram quase 3 anos. Nossa. Foram quase 3 anos. Acho que só mexendo no texto uns 2 anos. Você vê, Agente Secreto, de um diretor famoso, com um elenco famoso, foram 6 anos até realizar. As pessoas acham que fazer arte é fácil. É difícil. Não é. Precisa ter muita resiliência. E aí, um dia, um diretor falou para mim, Cláudia, esquece que você está escrevendo sobre a vida de vocês. É inspirado, é baseado. Igual os filmes, né? Exato. Mas aquilo, amor, eu sei disso, eu já sabia disso há 500 anos. Só que eu estava dentro do furacão. Entendeu? Então eu não conseguia. Ou até um incômodo de repente falar, não, mas não foi bem assim, né? Exatamente. Só que isso me deu uma liberdade maravilhosa. Porque tem em cenas pesadas, que uma ou outra até aconteceu. E eu me dou o direito de não comentar. Vocês fiquem na imaginação de vocês. É bom, o que né? é Fica na verdade, dúvida, o que né? não é. Fica na dúvida. Ainda é bom para a divulgação do espetáculo, é maravilhoso. Mas se viu, e o que você acha? Você acha que aquilo Gera aconteceu? o debate, né? Gera o debate, é maravilhoso. E aí, quando a gente consegue produzir, fica em cartaz e tal, que a gente tira o espetáculo de cartaz, uns meses depois a gente se separa. Bom, com 6 meses de espetáculo já em cartaz, a gente lança o livro. O livro quem escreveu foi o Yuri sozinho, porque o espetáculo escrevemos juntos. O livro ele escreveu sozinho, escrevemos um livro com foco não só de entretenimento, mas de estudo também. Então o livro tem uma primeira parte que eu talvez seja 1/3 do livro, onde ele conta o ponto de vista dele, de como ele me conheceu, como foi a nossa relação, porque a gente sempre brincou. Ele brincava, ela estava me querendo, e eu falava, eu não vi esse garoto a noite inteira, entendeu? Então eu sempre tinha essa brincadeira. Inclusive na peça tem isso. E então ele ele conta isso até a hora que a gente estreia, e depois vem o texto do espetáculo, um croquis de figurino, mapa de palco, mapa de luzes, som, tudo. Então, assim, é um livro que serve também para quem está estudando teatro e para quem é curioso também. É interessante ver, né, como é um texto realmente escrito, com as suas rubricas, com tudo. Então, é bem bacana. E nesse ínterim a gente conversou muito com uma roteirista, que é uma roteirista bastante famosa, a Júlia Lordeiro, e ela nos entrevistou durante 1 ano, durante todo o nosso processo, para escrever a série. Deixou mais recheado. E aí a série sai desse universo onírico e vem para a vida real. Obviamente a gente fez várias adaptações, né? A personagem não é uma empresária artística, ele não é um ator, tá tudo ali naquela área, mas não é exatamente isso. E a gente consegue ter vários outros personagens, mas a série acaba sendo mais focada na vida da mulher. Até porque, como essa mulher é uma mulher mais velha, né? Aí entram meus ex-maridos, meus filhos, aí a gente tem a liberdade poética de um dos meus filhos ter uma idade muito reduzida, porque eles são muito próximos, mas a gente botou uma idade bem reduzida, para também poder tocar nesses conflitos de uma criança pequena, como reage, né? Com o namorado tão garotão da mãe, e a liberdade poética também é que esse segundo menino é filho do meu segundo casamento, do meu, é ótimo, né, da personagem. Então tem ali um monte de licença poética. Então a gente tem uma primeira temporada bem desenhada, pronta,
e o argumento, a sinopse das próximas 3 temporadas já com arco dramático todo bem desenvolvido. Isso é muito bom para a minha comercialização, entendeu? Mas já está filmando? Não está filmando. Estamos ainda em um momento de negociações. Mas sai esse ano. A negociação, acredito que sim, mas aí provavelmente a gente só vai filmar no início do ano que vem, né? Porque leva um certo tempo até escalar, até montar a equipe, tudo. Demora, né? Depois vai. E o nome vai continuar igual ou vai mudar? Para uma série de televisão é difícil. Você está assistindo que série? Vou deixar de ser feliz por medo de ficar triste? Não funciona. Então, no primeiro momento, a gente já optou em voltar para débito a crédito, porque realmente é um nome muito bom. E esse nome ficou sendo esse até 2 meses atrás. E agora a gente já tem outro nome que eu vou me reservar o direito de não falar. Não vai dar esse spoiler pra gente aqui, pra nossa audiência. Não vou. E não é por conta da tua audiência. É porque eu não posso correr o risco de alguém que está com um projeto um pouco mais à frente do meu pegar esse nome que é melhor do que o débito a crédito. É mesmo? Depois você vai me contar em off aqui, que eu fiquei curioso. Bacana. E outros projetos para esse ano? Amor, Você faz eu faço gestão de carreira de artistas. Eu tenho uma editora onde eu analiso títulos para lançar. Eu faço consultoria. Atualmente eu estou analisando 3 projetos literários para transformar em longa ou em série. Eu estou analisando, não é que todos têm potencial, porque são de suspense, inclusive. Mas eu estou exatamente no momento, já li, e estou no momento terminando a análise. Então, assim, também são coisas que me tomam tempo, né? Estou negociando a série, que demanda de muitas reuniões mesmo, e voltando com um espetáculo. Então, é muita coisa. Acho não que sobra agora, tempo, né? Por favor, né? As pessoas falam, você não quis casar de novo? Porque eu sempre falei que eu não ia ficar solteira. E depois da minha última separação, veio a pandemia e tudo, e eu acabei não casando novamente. Tive namorados, mas não casei. Acho que eu tô ficando um pouco exigente. Mas eu falo, gente, realmente eu tô sem tempo. Não é para conhecer pessoas, não, porque a gente acaba conhecendo, mas é para mim. Ainda mais você, né? Mas é para me dedicar Sim. a um início, principalmente, de relação, sabe? Porque o início de relação você tem que ter tempo para estar com a pessoa, para conhecer melhor a pessoa, para entender. E tá ruim na minha agenda. Tá difícil. E qual é o segredo para tanta energia? É Deus. Eu acho que é a positividade. É a positividade. Porque eu não sou um bom exemplo. Eu não malho. Feio, né? Eu também não. Pois é, mas tem que malhar, né, meu amor? Senão daqui a pouco a gente tá tropeçando e quebrando os ossos só de tropeçar. Entendeu? Eu não malho. E o pior de tudo, eu fiquei 20 anos sem fumar e voltei a fumar. É muito triste, né? Ansiedade? Eu voltei a fumar, curiosamente, logo depois que eu me separei do Yuri, com ele, que também não era fumante. Vai explicar, meu amor. Só... Tem coisas que não tem explicação. E aí logo depois veio a pandemia, e como parar de fumar depois da pandemia? Eu cheguei até 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, eu fiz uma cirurgia, tinha que parar de fumar, porque cigarro e anestesia e cicatrização não funcionam, né? Fiquei 1 mês antes da cirurgia sem fumar e 1 mês depois. Aí de novo cresceram 2 orelhas de burro, um rabinho de burro, e eu peguei um cigarro novamente. Mas logo passa, acho que é estresse, né? Quem sabe eu faço com essas pessoas, faz promessa, né? Se eu conseguir isso, eu paro de fumar. Pode ser uma, hein? Exatamente. Pensei nisso agora, isso pode funcionar. Porque pelo menos palavra eu tenho. Bom, queria que você deixasse as suas redes sociais para quem quiser acompanhar o seu trabalho também, né? O YouTube você já mencionou, mas vamos repetir aqui. Sim. Eu sou mais ativa na minha rede pessoal, tá? No Instagram, Cláudia Wildberger, é a mesma do YouTube, meu nome, sem ponto, sem nada. Tem a rede social da CW Market, que é CW Market Prod, para no D. Tem da editora agora e a do Vou Deixar de Ser Feliz por Medo de Ficar Triste. Só que a do Vou Deixar de Ser Feliz
termina aí, porque o Instagram também não cabe, deixa né? ser tão grande. Acho que vale a pena conhecer a minha pessoa, é curioso. Só tem foto linda, tudo produzida, mas os stories são da vida como ela é. Mas a maior parte das minhas fotos de feed são fotos mais profissionais. Eu tenho alguns amigos, vou fazer cabelo e maquiagem para fazer alguma coisa. Deixa eu tirar uma foto, pronto, já virou uma foto profissional, né? Já estou arrumada, montada. As mais do dia a dia, em casa, de óculos, sem maquiagem, com o cabelo bagunçado, tá tudo nos stories. Então tem várias curiosidades. Eu sou sambista portelense, Portela, né? nascida Exato. doente pela minha escola de samba, frequento, vou para Madureira 2, 3 vezes por semana, Acho que você colocou quase amo todos os anos da Portela lá, né? todos e adoro. Teve um dia desse até que eu passei, acho que eu passei 2 dias sem publicar nada da Portela. Aí quando eu publiquei, eu falei, vocês achavam que ia ficar sem Portela, né? Não tem. Quem me segue tem que aturar, ou então passo stories rapidinho, mas tem vezes que vai assim, uns 5 stories da Portela seguidos. Eu gosto muito, realmente eu tenho um apego muito grande pela escola, e eu acho que é importante eu falar sobre a escola e divulgar, porque eu quero que mais e mais pessoas conheçam a história da minha escola e sejam torcedores e principalmente patrocinadores, Que é o mais né? difícil no Que é o mais Brasil, né? difícil. Então Infelizmente. isso é uma coisa que eu posso fazer. Essas são minhas redes sociais, mas acho que vale a pena entrar na minha, que é curiosa, é engraçada. É a da empresa, obviamente, da CW Marketing, para saber com quem eu trabalho, mas eu não fico postando tudo que eu estou fazendo. Tem ali com quem eu trabalho. É basicamente isso. É mais sequinha. A do Vou Deixar tem todo o histórico, tem muito depoimento bonito, tem muita cena bonita, vale a pena entrar para Tem conhecer. mesmo, eu vi, é Que bom, maravilhoso, que bom, que bom que você maravilhoso, né? gostou. Muito obrigada. Eu queria também te perguntar como foi lá no Prêmio Shell. Ai, foi maravilhoso. Zezé Mota foi a homenageada da noite, foi Por isso belíssimo. que a Moara tava lá, que ela faz Tá parte do fazendo elenco o espetáculo que estreia amanhã. É, Maravilhoso. Foi lindo, 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 belíssimo. Eu já frequento o Prêmio Shell há muitos anos, mas eu acho que essa edição talvez tenha sido a edição mais afetiva que teve. Não só pela homenagem, porque eles sempre homenageiam algum grande artista, mas pelo modo que eles apresentaram a premiação, sabe? Eles começaram de uma maneira muito linda com a galera dos bastidores de produção, camareiro, iluminador, contando, de maneira muito descontraída, falando sobre a experiência deles como profissional da área. Então foi trazendo aquela emoção desde o início, foi muito bonito. A gente teve a sorte de presenciar um percentual muito grande de artistas negros e grupos de teatro sendo contemplados com prêmio tão importante, tão relevante. Eu chego a ficar emocionada porque é uma luta muito sem grande. dúvida. Fazer teatro até hoje, mesmo para quem é privilegiado Não é fácil. socioeconomicamente, não é fácil. A gente teve inclusive uma artista indígena sendo premiada, Que bacana. contemplada. Então foi uma noite muito emocionante, muito bacana, muito, muito, muito bonito mesmo. Muito, muito, foi fantástico, muito legal. Eu até postei essa semana, mas você sabe que o nosso podcast ele é muito pé quente, né? Não sei se você chegou a olhar, mas Sim. assim, eu recebi aqui a Flávia Guerra, logo quando o pessoal estava começando a falar do Sim, Ainda Estou sim, Aqui. sim. E eu falei, nós vamos trazer o Oscar, e ganhamos. Depois eu falei pra Moara, falei assim, você vai estar nesse espetáculo. Não foi ainda como a Zezé, mas tá lá. Mas tá né? lá. Ô, por que você não trouxe Wagner Moura? Isso que você me Pelo ajude a trazer amor. ele aqui. Não, agora vamos pro próximo do Oscar. Wagner, com todo respeito, amor, mas agora é sua vez de vir aqui, já passou. A gente tem que trazer o próximo indicado pro Oscar. E eu tenho certeza que depois desse podcast a sua série vai sair, vai ser um grande sucesso. Você vai parar de fumar e vai vir aqui contar isso pra gente. Com certeza. Muito obrigado, eu aceito. Um recado final nessa câmera para quem está nos assistindo, que estão buscando essa arte de vencer. Nunca desistam, se instruam, estudem e positividade sempre, porque já deu certo. E hoje o que você falaria para aquela menina de 16, 17, 18 anos que foi para o Rio de Janeiro com seus sonhos? O que você falaria hoje para ela?
Acho que uma grande coisa é se inspire em alguém que deu certo. Entenda a trajetória, que aí você vai entender que é possível. Sabe as palavras de uma pessoa, né, que ela é inspiradora na sua arte de Muito vencer. obrigada. Quero agradecer muito a sua Eu que presença agradeço o aqui. Foi uma convite. honra conhecer um pouquinho a sua trajetória, a sua história. Parabéns pelo sucesso. Muito obrigada. Parabéns por ser essa pessoa fantástica e que logo de cara aceitou o convite para estar aqui Claro, hoje no meio de uma agenda bastante a intensa. gente sempre arruma um jeito. Agradeço também a minha grande amiga Kizzy Bortolo, que também foi responsável por você estar aqui hoje. Então, um grande beijo, Kizzy. E vamos lá, quando a série vier para São Paulo, eu estarei lá, que eu faço Com questão, que eu fiquei super certeza. curioso para Será nosso saber, convidado VIP para para a ver estreia. para ver essa peça aí. Com certeza. Muito obrigada, Cláudio. Se você gostou desse episódio, dê o seu like, comente e compartilhe esse conteúdo que eu tenho certeza que vocês vão amar. Nós estamos no YouTube na sexta-feira às 18h30, na TV Mais, no Rio Grande do Sul, no sábado às 8h30 da noite e na IPTV na terça-feira às 19h15. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio do podcast Arte de Vencer. Até lá!